Maria Madalena e os Testamentos. Revelações aos meus irmãos. Meus queridos irmãos, permitam-me compartilhar com vocês um pouco da minha história. Uma história que foi contada e recontada ao longo dos séculos. Nos primeiros escritos do Novo Testamento, fui apresentada como Maria de Magdala. Muitos me conhecem como aquela pecadora que, após encontrar Jesus, seguiu-o até a casa de Simão. Lá ungi os pés de Jesus e os enxuguei com meus cabelos. Também fui a primeira a testemunhar sua ressurreição. Essa representação, no entanto, trouxe muitas perguntas e discussões ao longo do tempo. Durante os séculos XVI e XVII, estudiosos debateram se eu era uma única mulher presente em várias cenas dos evangelhos ou se havia mais de uma Maria. Apesar dessas ambiguidades, minha história persistiu e se enraizou na tradição cristã. É importante lembrar que as epístolas de São Paulo foram escritas cerca de 20 a 30 anos antes dos evangelhos. Esses escritos, os mais antigos que temos, ajudam a balizar o que sabemos sobre os textos sagrados. Os evangelhos de Mateus e Lucas foram escritos por volta dos anos 80 a 85 depois de Cristo, enquanto Marcos, o mais antigo, escreveu entre 62 e 67 depois de Cristo. O Evangelho de João foi redigido no final do século I. Por muitos anos houve pouca informação sobre essas décadas cruciais. Os Atos dos Apóstolos, atribuídos a Lucas, foram escritos 30 anos depois, contemporâneos aos Evangelhos. No entanto, Paulo, em suas epístolas, nunca mencionou seu nome, Maria Madalena. Ele estava preocupado com a ortodoxia e os problemas internos das comunidades cristãs que surgiam entre os anos 80 e 100 depois de Cristo. Os evangelhos foram sistematizados no século seguinte, coincidindo com o desenvolvimento da dogmática cristã. Muitos relatos se perderam ao longo do tempo, mas fragmentos como o Papiro Magdalen, descoberto entre os manuscritos do Mar Morto, oferecem vislumbres dessas fontes perdidas. A história mostra que os evangelistas agiram como historiadores, recolhendo e organizando os materiais acessíveis. Apesar das dificuldades, o Novo Testamento foi estabelecido em um período de grande turbulência e os textos canônicos foram consolidados contra diversas heresias e tradições concorrentes. A tradição cristã se consolidou contra as tradições judaico-rabínicas, as religiões de mistério, as deturpações gnósticas, em um tempo em que a comunicação era difícil e a sociedade era amplamente analfabeta. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto e a publicação dos evangelhos gnósticos nos dão uma ideia da complexidade ideológica daquela época. No final do século II, as epístolas paulinas foram organizadas. Os Atos dos Apóstolos foram aceitos e os 4 evangelhos foram estabilizados como base teórica. Este processo gradual resultou na seleção dos textos canônicos e na exclusão dos considerados apócrifos ou heréticos. A uniformização foi alcançada com a tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata, feita por Jerônimo e terminada em 384 d.C. Apesar das muitas deficiências na tradução, a Vulgata permaneceu o texto bíblico oficial da Igreja Católica. Com o tempo, novas interpretações surgiram, especialmente em relação ao papel das mulheres e a relação entre Jesus e seus irmãos. Eu, Maria de Magdala, sou frequentemente lembrada por meu cabelo longo e as tranças que faziam parte da minha identidade. O nome Magdala, que significa torre, também carrega significados de grandeza e crescimento, refletindo minha transformação e dedicação. Meus irmãos, minha história é uma tapeçaria tecida ao longo dos séculos, cheia de significados e interpretações. Que possamos juntos explorar esses mistérios e aprender com as lições que eles nos trazem. Que a luz e a paz estejam com todos vocês.